que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. O devocional Palavra de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé para os dias de desespero. A Bíblia está cheia de dias assim. Seus registros são formados deles, seus cânticos são inspirados neles, sua profecia está ocupada com eles e sua revelação veio através deles. Os dias de desespero são as pedras que pavimentam o caminho da luz. Parecem ter sido a oportunidade de Deus e a escola de sabedoria para o homem. No Velho Testamento, no Salmo 107, há a história de uma festa de amor. E em cada história de livramento, o ponto de desespero trouxe a oportunidade de Deus. O fim das forças humanas foi o começo do poder de Deus. Devemos nos lembrar da promessa de uma descendência numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar, feita a um casal já idoso. Leamos novamente a história do Mar Vermelho e daquela libertação e do Jordão com a arca passando em seco. Estudemos mais uma vez as orações de Asa, Josafá e Ezequias quando estavam em grande angústia e não sabiam o que fazer. Tornemos a ler a história de Neemias, Daniel, Oséias, Abacuque. Cheguemos com reverência no Getsêmani e nos curvemos junto ao túmulo do jardim de José de Arimateia durante aqueles dias terríveis. Busquemos o testemunho da igreja primitiva e peçamos aos apóstolos que nos contem a história daqueles dias desesperadores. A fé não é responsável pelos nossos dias de desespero, mas a obra da fé é dar-nos alento e mostrar a solução. Não há um exemplo melhor dessa verdade do que a dos 3 jovens hebreus na fornalha. A situação era desesperadora, mas eles responderam corajosamente: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Senão fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que fizeste. Eu gosto desse senão. Tenho espaço apenas para mencionar o Getsêmani. Consideremos profundamente o seu todavia. Se possível, todavia, profunda escuridão tinha descido sobre a alma do Senhor. Confiar-se na mão do Pai significa angústia até ao sangue e trevas até a descida do Hades. Todavia, havia alguém com eles na fornalha. Uma presença augusta era o Senhor. O mesmo alguém promete estar comigo, sempre presente, e sei que nesta nunca falha. Na chama ardente, no maior calor, há alguém comigo perto, o Senhor. Queridos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre essa capacidade de ter uma fé no invisível e de suportar coisas incríveis para vencer. Nós já falamos várias vezes de fé e cada vez que passa parece um detalhe a mais para ser observado. E o interessante é porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque a fé não é um sentimento, ela não é simplesmente uma coisa que você sente agora e depois não sente. Ela é algo palpável, como um grão de mostarda que é pequenininho, mas ele é palpável e se plantar, exatamente ele cria um arbusto grande. E então, na verdade, ela tem que crescer em proporção, ela tem que existir para poder plantar. São as sementes de fé que nós devemos plantar todos os dias, mesmo nos tempos mais difíceis que viermos a passar. E então, na verdade, nós passando por todo o processo, diz aqui que a fé, ela tem que entender que se nós não tivermos, nós não conseguiremos agradar a Deus.
porque aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, se torna recompensado por aquele a quem realmente fez a promessa. E então, na verdade, nós vemos que parece que Deus ele extraiu exatamente a fé exatamente dos momentos mais difíceis das pessoas. E ali para exatamente mostrar para nós as lições que deveríamos também colocar, inserir nos nossos dia a dias. Era como se falasse, olha, a fé de Daniel está faltando em você. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, os jovens da fornalha que foram desafiados. A fé do Senhor Jesus. A fé de José, a fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé de Eliseu, a fé de Elias. Essas fé a cada instante que foram mencionados na Bíblia é exatamente aquilo que nós precisamos para os nossos dias. Porque a Bíblia está cheia deles. Só que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para que de alguma maneira venhamos trazer e reportar para os nossos dias. Porque fazendo assim, nós vamos descobrindo que a cada instante o Senhor vai nos abençoar nos nossos dias de desespero. Quais foram os dias de desespero que você passou, que de alguma maneira você lembrou exatamente de Deus, lembrou da fé, lembrou de alguém que venceu? E é isso que te puxa para frente? Porque no dia de desespero, se nós não pensarmos em Deus, não pensarmos na fé, nós vamos desanimar, entregar os pontos e desistir da vida. E é interessante porque a cada instante o Senhor chama para essa história de amor. Essa história que ele bem conta como os servos dele conseguiram vencer tudo isso pela fé. E eu quero te dizer que a história de amor ela tem que ser contada com aquele que acredita. E é por isso que a Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor é que permanece. Um vai completando o outro. Estamos vivendo num mundo em que nós precisamos ter fé todos os dias, todo momento, a cada segundo, porque nós somos bombardeados por um mundo de incredulidades. Esses dias eu estava vendo, mesmo nos livros que a gente está imprimindo, nos chamados PETs da escola, do trabalho que a gente faz para as escolas, para os alunos, e a gente estava vendo uma maneira das pessoas dizerem, olha, Charles Chaplin, ele era ateu, e Hitler era uma pessoa que acreditava em Deus. Então, na verdade, os ateus, na verdade, estão bem, na verdade, eles criaram situações até melhores do que Hitler, que foi um homem que falava que acreditava em Deus. Era como se dissesse isso, essa é uma propaganda para que, de alguma maneira, podemos aceitar o ateísmo no mundo como uma coisa normal. E eu quero te dizer, querido, que as comparações são mais bizarras, terríveis. Comparar a Hitler exatamente a Charles Chaplin, e é como se falasse, olha, existem caras legais que não precisam de Deus, e existem hoje homens que são monstros e que falam de Deus. Realmente vai existir isso. Mas na mente de muitas pessoas que se escondem atrás de um discurso de Deus e que realmente não têm fé e que querem fazer o mal, certamente as suas obras vão exatamente mostrar e revelar quem eles são. Eu quero te dizer que existem milhares de pessoas que acreditam em Deus, que têm fé no Senhor, que desejam amar, que desejam ajudar. Assim como também existem pessoas que falam que acreditam em Deus, que não vão ter fé, que não vão ter amor, que não vão ter esperança. E então, na verdade, o mundo é uma oportunidade de você mostrar a sua fé pelas suas obras de amor, de caridade, de graça, para ajudar aqueles que necessitam. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer, eu não preciso de Deus para ajudar o próximo, sim, você pode ajudar como você quiser do seu coração, mas se Deus não te der condição, se Deus não te der alimento, se Deus não te der graça para você fazer, ainda que você ache que não precisa dele, certamente você será movido por ele para ajudar alguém que necessita. E eu quero te dizer, querido, que a cada instante nós estamos sendo impactados com essa fé, com esse amor, com essa graça, sem perceber. Mas quando nós começamos a perceber que temos que ter a fé nos momentos difíceis,
nós vamos vendo um Deus bondoso, um Deus grandioso, um Deus gracioso que escreve a nossa história e que precisa de a cada instante revelar os seus segredos através daqueles que acreditam piamente, que vão deixar a sua fé e a sua obra. E essa fé, ela vai ser acompanhada com obras, porque é aquele acreditar todos os dias, é os dias de desespero, mas depois você vai deixar as suas obras no coração de cada um. Nós vamos orar para que essa fé possa ser marcada, triunfante no coração daqueles que creem, para que de alguma maneira a graça do Senhor, a misericórdia, a bondade permanece. Porque a fé, a esperança e o amor vai permanecer. E se você não tiver fé, diz a palavra que aquilo que não é feito por fé é pecado. Então faça sua oração com muita fé. Faça sua doação com muita fé. Não queira mostrar para os outros, não queira dizer que de alguma maneira você faz porque você é uma pessoa boa. Não. Faça tudo por fé. E então você colherá as sementes da fé, o resultado, os frutos que a fé vai te dar. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que o Senhor é esse Deus de amor, é esse Deus de graça, é esse Deus que nos concede a cada instante condições de abençoar, de mudar o mundo através da nossa fé. Homens grandes do Senhor viveram para poder expressar essa gratidão e essa fé no mundo. E nós queremos agradecer ao Senhor porque tivemos a oportunidade de viver, tivemos a oportunidade de ser felizes, tivemos a oportunidade de dar graças por tudo que o Senhor tem nos dado. E então certamente essa fé vai gerar em nós uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de acreditar que tudo é possível aquele que crê. Nós agradecemos porque um dia o Senhor plantou essa fé no nosso coração e certamente vamos dar muitos frutos, os frutos que a semente da fé foi plantada. Queremos agradecer por tudo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, o Devocional Palavra de Vida tem essa mensagem de Deus para você. Que você possa usar dessa fé, muito embora vão vir dias de desesperos, noites traiçoeiras, mas a sua fé vai firmar, porque você sabe em quem você crê. Um Deus que jamais vai deixar de prometer e de realizar todas as suas promessas sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.